nós chegamos na aula 7 de matemática financeira e vamos falar do cálculo de prestações. Dando uma revisada nos conteúdos anteriores, uma prestação, uma anuidade, que nós normalmente chamamos de PMT, nós resumimos em PMT, é o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Essas séries de pagamento, ou renda certa, ou anuidades, são nomes dados a essa sequência finita ou infinita de pagamentos, chamados de termos da anuidade e que devem ocorrer em datas pré-estabelecidas. Nós vamos trabalhar aqui com anuidades finitas e com o primeiro pagamento um mês após a compra. Existem vários tipos de cálculo de anuidade: infinito, com o primeiro pagamento no momento da compra, com a primeira parcela sendo paga no primeiro momento da compra, mas nós vamos direcionar para esse ponto aqui. De um modo geral, essas séries de pagamento têm por objetivo a quitação de um empréstimo ou o financiamento de um bem, onde você pega o valor no lugar do bem, você pega o valor para pagar aquele bem e vai pagando as prestações. É uma das transações financeiras mais comuns que nós temos hoje em dia. Se você vai num site para fazer uma compra de um equipamento, de um produto qualquer, você vai ter a opção de pagamento à vista, mas logo abaixo sempre nós teremos várias opções de pagamento para que você parcele essas compras. Hoje, se você quiser comprar uma moto, um carro, ou vamos um pouco mais abaixo, uma televisão, agora, neste momento, independente da hora e data que você esteja assistindo esse vídeo, você pode, ou pela internet ou pessoalmente na loja, ir sem um centavo sequer e sair de lá com uma TV, com um celular, com uma moto e até mesmo com um carro, nas opções sem entrada. E esse processo de pagamento consiste em você ter um valor de capital, um valor presente aqui agora e dividir o pagamento para quem estiver emprestando, quem for o detentor do capital, em várias partes. Então, de repente, eu não tenho um dinheiro R$ 1.200 ou R$ 1.000 para comprar uma geladeira na promoção agora. Mas eu posso ir na loja e dividir em várias parcelas, por exemplo, de R$ 100. E aí eu já consigo pagar. Claro, é óbvio que há dentro desse contexto a cobrança de juros, a cobrança do aluguel do dinheiro. Alguém que tem o capital vai estar disponibilizando esse capital para que você faça os pagamentos. Bom, vamos então à primeira fórmula, que é a fórmula do cálculo das prestações. Aqui nós estamos falando de juros compostos. PMT, que é o valor da prestação, é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo vezes a taxa, sobre 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. O tempo e a taxa de juros precisam estar sempre na mesma unidade. Mas nossa, que tamanho de fórmula! A maior fórmula que nós temos aplicado na nossa matemática financeira até agora? Sim, a fórmula de fato é um pouco maior do que as outras, mas o uso constante em exercícios, em situações práticas, faz com que você rapidamente aprenda a fórmula. E mais, nós temos uma segunda fórmula quando você tem o valor da prestação e quer saber o valor do capital. Neste caso, capital é igual a PMT, que é a prestação, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1, sobre 1 mais a taxa elevada ao tempo vezes a taxa. Perceba, quando nós colocamos as duas fórmulas uma perto da outra, que há apenas uma inversão entre o valor da prestação e o capital e do denominador com o numerador da fração. Então, as fórmulas são bem parecidas, nós temos sempre a constante, que é PMT é igual a capital, ou capital é igual a PMT, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevada ao tempo, ótimo, 1 mais a taxa elevada ao tempo, e aí no caso da prestação, o multiplicado pela taxa em cima e o menos 1 embaixo,
E no caso de saber o valor do capital, o menos 1 em cima e o multiplicado pela taxa embaixo. Para que a gente possa verificar o funcionamento dessa fórmula, o funcionamento desse cálculo das prestações, um dos pontos altos, né, da matemática financeira de hoje, que é saber o valor das parcelas de um financiamento, de um carro, de uma moto, de um produto qualquer. E se você fizer o teste deste cálculo com os financiamentos disponíveis na internet, você vai ver que os valores ou são exatos ou muito próximos. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Vander precisa comprar um carro para melhorar sua locomoção para o local de trabalho. Chegou em uma concessionária e escolheu um modelo que custa R$50 mil, com R$10 mil de entrada. E o restante financiado em 60 parcelas iguais, com taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual será o valor das prestações? Primeiro ponto importante é que ele está financiando R$40 mil, porque apesar do carro valer 50 mil, ele está dando 10 mil reais de entrada. E a entrada é uma negociação à parte. A entrada não vai entrar no carnê de financiamento. A entrada ele paga ali na hora à vista ou com algum acerto. Por exemplo, aqui falando de concessionárias, né? Algumas aceitam essa entrada dividida em um financiamento à parte, fora o parcelamento do carro, por exemplo, até no cartão de crédito. No caso aqui, uma entrada de 10 mil reais, é possível que o cliente pague essa entrada no cartão de crédito e faça um financiamento à parte para a entrada. Aqui nós vamos falar do financiamento principal, o carnê. Geralmente a empresa que está fazendo o financiamento, né, a financeira, vai enviar esse carnê via correio ou então vai disponibilizar na internet. No caso do nosso colega Vander, ele vai ter 60 parcelas para pagar. Essa operação é muito mais comum que se possa imaginar. Não vou dizer com 60 parcelas, algumas 48, algumas até 72, mas é muito comum as pessoas financiarem veículos, financiarem motos e até outros produtos mais em conta. Assim como nos demais exercícios da matemática financeira, o primeiro passo é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Nesse caso aqui, o capital que vai ser emprestado para que ele compre o veículo é de 40 mil reais. Como eu disse, o veículo vale 50 mil, mas 10 mil estão sendo dados de entrada. Vamos supor, né, uma entrada à vista. Ele deu em dinheiro 10 mil reais e vai financiar 40 mil reais. O tempo são 60 parcelas. Quando a gente fala em prestações, anuidades, a gente usa o tempo como a quantidade de parcelas. Até aqui, o tempo era esse tempo que a gente vivia. 60 dias, 90 dias, 6 meses, 2 anos, um bimestre, não importa. Aqui, nas anuidades, o tempo é a quantidade de parcelas que está sendo usada para poder fazer o pagamento do bem. E a taxa de juros compostos é 2% ao mês. Para um veículo hoje, a taxa está um pouco mais baixa, né? Se fosse olhar de verdade, você encontra taxa de 1,6, 1,3, até menor. No nosso exemplo, nós vamos usar 2% ao mês. É uma taxa alta, ok? E a gente vai saber o valor da prestação. Depois que a gente lê o problema, interpreta e tira dele as informações matemáticas, nós vamos conferir se o tempo e a taxa de juros estão na mesma unidade. Veja que o tempo são parcelas mensais e a taxa está em 2% ao mês, ou seja, mês e mês eles estão na mesma unidade. Mas e se o tempo e a taxa não estivessem na mesma unidade? É importante dizer que nos cálculos de prestações, nos cálculos de anuidades, eu não posso alterar o tempo.
a conversão do tempo, nesse caso, atrapalharia todo o procedimento do financiamento. Veja bem, se eu combinei de pagar o carro em 60 parcelas mensais e a minha taxa está ao ano, se eu mudar o tempo de 60 parcelas mensais para 5 anos, já me complica, porque eu não vou pagar uma parcela ao ano, eu vou pagar uma parcela ao mês. Isso é só um exemplo. No caso, quando a gente tiver cálculos de prestações onde o tempo e a taxa de juros não estejam na mesma unidade, eu não posso mudar o tempo. Neste caso, eu teria que mudar a taxa. Aqui, uma taxa de juros compostos, uma taxa de juros equivalente, que na próxima aula nós veremos como calcula a taxa de juros equivalente. Então, fica bem claro, neste exercício, tempo e taxa estão na mesma unidade. Se não estivessem, eu não poderia mudar o tempo. Eu teria que necessariamente mudar a taxa de juros. Como aqui estão na mesma unidade, vamos dar procedimento. O próximo passo é pegar a taxa de juros e passar ela para decimais ou dividir ela por 100. 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100 ou a mesma coisa que 0,02. A gente deve deixar os dois modos e verificar de acordo com o exercício qual é o mais interessante. Em questões de cálculo de prestações, o mais interessante é 0,02. Depois disso, nós escolhemos a fórmula para ser utilizada. Aqui nós temos a fórmula do cálculo da prestação, que é justamente o que a gente precisa. O cálculo da prestação é o que a gente está procurando. Por que não usar a fórmula, então, que vai direto ao ponto que a gente precisa? PMT, prestação, é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, vezes a taxa, dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo, menos 1. Agora, eu vou substituir as letras pelos números. E qual é o meu capital? 40 mil reais. Qual é a minha taxa de juros? 0,02. Qual é o meu tempo? 60. Qual é a minha taxa? 0,02. Na parte de baixo, no denominador, 1 mais a minha taxa é 0,02, elevado ao tempo, que é 60, menos 1. Substituído agora as letras, substituindo, as letras pelos números, nós já temos uma visão da equação que a gente vai ter que resolver. No caso de 60 meses, de pagamento, o nosso tempo está em 60 meses, é bem difícil de acontecer esse cálculo em uma prova de concurso, uma prova de Enem, uma prova de escola, porque você elevar um número a 60 significa multiplicá-lo consecutivamente 60 vezes. E em geral, as provas, os concursos não fazem isso. Para no cálculo específico desse exemplo, nós vamos usar uma calculadora. Mas é porque eu queria dar este exemplo do financiamento de um veículo para que você veja a praticidade desse tipo de cálculo. Ele é importante na hora de você conferir se o cálculo do seu financiamento está feito da forma correta, ou o mais próximo possível, se a taxa de juros informada está correta e outras situações. Pois bem, o primeiro passo é a gente resolver o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,02 é igual a 1,02. Isso tanto no numerador quanto no denominador. Depois, o próximo passo é justamente elevar 1,02 a 60. E aí, no caso, vai dar 3,2810. Eu estou usando 4 casas decimais, apesar de que o zero ali não tem o valor. Eu vejo que 3 casas decimais são o mínimo que você deva usar para ter um cálculo mais preciso.
às vezes nós trabalhamos com valores muito altos e aí menos casas decimais não vai dar a precisão necessária. Vamos trabalhar com 4 casas decimais agora neste exemplo. E aí fica 3,2810 vezes a taxa, que é 0,02 no numerador, e 3,2810 menos 1 no denominador. Fazendo essas contas, 3,2810 vezes 0,02, nós vamos encontrar 0,0656, né? 0,0656 no numerador e 2,2810 no denominador. 3,2810 menos 1, 2,2810. O próximo passo é fazer essa divisão. 0,0656 dividido por 2,2810 é igual a 0,0288. São contas que você pode ir fazendo e anotando, né, para não perder a linha de raciocínio da equação, porque todo cuidado, toda atenção que a gente tem para resolver uma equação nunca é demais. Organização, cuidado e atenção. Finalmente, multiplicamos 40.000 por 0,0288 e encontramos o valor da prestação, que é R$ 1.150,73. Então, R$ 40.000 para pagar em 60 parcelas com uma taxa de juros compostos de 2% ao mês vai gerar 60 parcelas de R$ 1.150,73. Vamos agora para o segundo exemplo. João César precisou de um dinheiro e pediu emprestado a seu amigo Diego. João César pagou 6 prestações mensais de R$ 500, baseadas em uma taxa de juros compostos de 8% ao mês. Qual o valor do capital que Diego emprestou? O primeiro passo que a gente precisa para resolver o problema é ler, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Nós temos então que o valor das parcelas é R$ 500 reais. São 6 parcelas, é o nosso tempo. E a taxa de juros compostos claramente está informada em 8% ao mês. Ele pergunta o valor do capital que Diego emprestou. Então eu quero saber qual é o capital, o meu tempo são 6 parcelas mensais, a minha taxa de juros é 8% ao mês e o valor da minha prestação foi de R$ 500. Feito isso, eu vou verificar se o tempo e a taxa de juros estão na mesma unidade. Nesse caso, sim, o tempo são 6 parcelas mensais e a taxa de juros é de 8% ao mês. Se o tempo e a taxa não estivessem na mesma unidade, eu não poderia alterar o tempo. Tempo e taxa estão na mesma unidade. Vamos trabalhar com essa taxa, vamos converter, vamos dividir essa taxa por 100. 8% é o mesmo que 8 sobre 100 ou é o mesmo também que 0,08. E o próximo passo é escolher uma fórmula. Claramente, nós temos que capital é igual a prestação que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo menos 1 sobre, ou dividido, por 1 mais a taxa elevada ao tempo vezes a taxa. O próximo passo, escolhida a fórmula, é substituir as letras pelos números respectivos do problema. 500 é o valor do nosso PMT, da nossa prestação. Então, nós vamos colocar o 500 ali. 1 mais 0,08 é a nossa taxa e 6 é o nosso tempo. No caso do numerador, que fica em cima, menos 1. No caso do denominador, que fica embaixo, nós ainda vamos multiplicar isso pela taxa, que é 0,08. Armado o problema, colocado nele os números, nós podemos dar prosseguimento na resolução. 1 mais 0,08 é igual a 1,08. E como ele está elevado a 6, a sexta potência, a gente vai pegar 1,08 e multiplicar por 6 vezes sucessivamente. 1,08 vezes 1,08
vezes 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. E o resultado encontrado é 1,5869. Estamos usando 4 casas decimais. No numerador vai ser 1,5869 menos 1. No denominador vai ser 1,5869 multiplicado pela taxa, que é 0,08. E fazendo essas duas contas, nós temos que 500 multiplica 0,5869 dividido por 0,1270. Fazer essa divisão de 0,5869 por 0,1270 vai nos gerar o resultado de 4,6213. E eu vou justamente multiplicar R$500 por 4,6213. Ou seja, o valor do capital que foi emprestado na época foi R$ 2.310,63. Se nós pegarmos 6 parcelas de R$500, a gente vai chegar numa soma de R$3.000. Então, eu peguei R$ 2.310,63 e paguei R$3.000. É bom? É ruim? Depende do caso, né? O que será que foi comprado com esse valor? A taxa de juros de 8% ao mês é bem alta para os nossos padrões, viu? É uma taxa muito alta. Então, apesar deles serem amigos, o valor saiu bem caro, né? 8% ao mês não é barato. Mas, vamos dizer que ele precisava do dinheiro, né? Se ele precisava do dinheiro, então ele não tinha recurso. Por isso que João César pagou uma taxa tão alta. Às vezes, né, numa emergência, e é justamente aí que quem tem o capital, no caso desse exemplo, Diego, aproveitou e ganhou, né, fez o seu dinheiro render 8% ao mês. Feito isso, nós temos agora um resumo das duas fórmulas utilizadas. Existem outras, tá? A gente inclui aqui o valor do montante, né, o valor futuro. Existem fórmulas com esse cálculo. A gente tem as anuidades perpétuas. A gente tem, como eu disse, quando o parcelamento é dada uma parcela antecipada. Mas para efeito do nosso curso aqui, terceiro ano do segundo grau, seguindo o PET também, essas duas fórmulas são muito interessantes e já ajudam demais. Importante dizer que na descrição do vídeo tem um link com o nosso grupo de WhatsApp e exercícios justamente dessa matéria para que você possa fazer alguns, né, são 5 apenas, e poder consolidar o conhecimento, ajudar a gravar fórmulas e as situações que podem acontecer. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Muito obrigado.